Olá, amigos e amigas, aqui é o professor Jorge Dadalti. Vamos trazer hoje no nosso canal Aconteceu TV uma matéria gravada aí da TV Senado, onde reuniram-se na CPMI do roubo dos aposentados, senadores e também deputados que fazem parte dessa CPMI. Ali houveram muitos debates e nós estamos então disponibilizando aos interessados para acompanhar estes debates e tirar as suas próprias conclusões, onde diversos políticos aí fizeram seus comentários de diversos aspectos políticos e que é importante, então, a população se fazer presente nesse momento do debate nacional com esse assunto tão relevante que é a CPMI dos aposentados, do INSS, famigerada CPMI do INSS. Houveram, então, muitos debates e que a gente vai avaliando e chegando à conclusão do que realmente aconteceu. O canal que nós recém criamos, Aconteceu TV, ele terá o objetivo de sempre disponibilizar matérias atuais, relevantes, para que a população cada vez mais se engaje politicamente e também não seja apenas uma população militante ou tendenciosa e que tenha suas próprias opiniões e busque fontes fidedignas, sem revés, sem ideologia, com responsabilidade. Esse é o objetivo do canal Aconteceu TV. Acompanhem então este debate na CPMI do INSS. Até. Com a palavra, senador Isalcir Lucas, por 10 minutos. Presidente, primeiro eu quero elogiar aqui o nosso relator, que acabamos com a questão da narrativa. Vossa Excelência está trabalhando muito bem com dados concretos. Só para corrigir, foi colocado aqui na fala anterior que a ressuscitação se foi em 2021, não foi corrigida em 2023 que ela foi corrigida. Presidente, tenho aqui, eu achei que só o careca do INSS é que circulou por aqui, mas não. Tenho aqui uma declaração do presidente da CONTAG. O CONTAG, no dia 4 de junho de 2019, o senhor Aristide Santos, presidente da CONTAG, fez 253 emendas na medida provisória 871, das quais 14 era para retirar completamente o recadastramento e também passar para 5 anos o recadastramento. Essa é a realidade. E ele diz aqui, declaração do presidente: foi uma luta nas ruas e nos gabinetes dos parlamentares que contribuiu para diminuir os efeitos extremamente negativos da medida provisória. Essa fiscalização tem efeito extremamente negativo para quem? Agora sabemos que era negativo para quem queria roubar. Os mesmos que visitaram os gabinetes parlamentares, está aqui, 253 emendas da oposição. Então, começa por aí. Segundo, o que houve com relação, para matar esse assunto definitivamente, o que houve lá na transição foi uma demanda dos peritos, e por sinal, a demanda maior que estava acontecendo no INSS era seguro-defeso e aposentadoria rural. E aí, o presidente, depois de 30 anos, mandou uma medida provisória, essa daqui, que eu fui o presidente da comissão. Então, qual a atitude? Qual o presidente que fez isso para fazer realmente o controle dessas fraudes do seguro-defeso e também do INSS? Jair Messias Bolsonaro. Ponto. Agora, eu pergunto à nossa querida Eliane, que parabenizo pelo trabalho. Eliane, por que a CGU, como órgão técnico de controle, concordou com a ação da AGU, que blindou as entidades mais críticas e com mais evidentes laços políticos com o governo?
ignorar a análise técnica da sua diretoria, ou a CGU participou ativamente dessa decisão seletiva que protegeu os maiores arrecadadores do esquema, que era a CONTAG e o Sindinap? E por acaso, a Lei 13.019 de 2014, ela é muito clara no artigo 39. Parente até segundo grau não pode ter nenhuma relação ou convênio com nenhuma instituição. Então, tanto a CONTAG quanto o SINAP nem poderiam estar com o acordo de cooperação com o INSS, porque a lei proíbe. E a CGU nunca fez nada com relação a isso? Primeira pergunta. Em relação aos processos de apuração, senador, as instaurações dos procedimentos administrativos de responsabilização, eles estão sob a responsabilidade de outra secretaria, da Secretaria de Integridade Privada. Então, eu desconheço de que forma houve essas tratativas entre a AGU e CGU em função da instauração desses processos administrativos de responsabilização. Especificamente em relação às análises que eram feitas no âmbito do INSS na formalização dos ACTs, no nosso terceiro relatório nós fazemos uma análise amostral, pegamos todos os ACTs vigentes em 2025, em abril, e fizemos para trás uma amostra por ano de 3 ACTs por ano de análise. Vossa Senhoria lembra se a CGU chegou a analisar os acordos de cooperação do INSS? A CGU chegou a analisar isso? Porque, de fato, eu estou dizendo aqui, os dois não poderiam sequer ter assinado. Especificamente, estes ACTs, eu tenho a impressão que eles não constam da amostra, porque a amostra que foi feita, ela foi feita de acordo com os ACTs que foram formalizados nos últimos anos e estavam vigentes, e de acordo com materialidade. Ok. A CGU considera que a dispensa de biometria para o sindicato dirigido pelo irmão do presidente Lula, contrariando alertas técnicos e decisão do TCU, foi um ato de improbidade administrativa e de favorecimento pessoal. Que medida a diretoria da CGU tomou para punir os responsáveis do INSS que deliberadamente criaram essa exceção para uma entidade que é mais que politicamente conectada? É o parente do presidente Lula. Especificamente em relação ao procedimento de dispensa de biometria. Estamos falando que a partir de março de 2024, uma instrução normativa do INSS passa a regulamentar os ACTs e para a formalização do ACT faz-se necessária a biometria e houve então uma excepcionalização para a utilização da biometria ou para a não utilização da biometria, e ela alcançou todas as entidades. Não estamos falando especificamente de uma ou outra, ela acabou alcançando todas as entidades. Sim, houve uma excepcionalização. No âmbito da auditoria, isso foi ponderado à época, porque a excepcionalização foi feita em... Consta do relatório de denúncia isso? Ele consta do terceiro relatório. Tá. A CGU avaliou também o impacto dessa norma, que é uma instrução normativa 162. Exatamente. A instrução normativa 162 de 2024, de março, ela criou critério de dificuldade e punição das entidades fraudulentas, colocando aí um percentual de 5%. Só poderia ser analisado aquelas entidades que tivessem 5% de reclamação. Ou seja, a CGU avaliou o impacto dessa norma e questionou por que essa norma favorece justamente as entidades com maior volume de desconto e que mais roubaram os aposentados. Ou a Controladoria se omitiu diante de uma regra que, na prática, foi criada na gestão petista para anistiar as irregularidades cometidas pelos maiores e mais influentes culpados deste esquema? Senador, especificamente em relação a essa instrução normativa, ela é a primeira instrução normativa que trata especificamente dos descontos associativos. As anteriores, elas tratavam da concessão de benefícios e também tinham alguns artigos que tratavam dos descontos. Quando se fala, então, desses 5%,
ele traz como uma obrigatoriedade de fazer alguma fiscalização. Então, eu acho que essa instrução, ela traz uma obrigatoriedade de fazer a partir daí, sem prejuízo de fazer antes disso também. Sim, mas é evidente que já não faziam nenhuma, imagine-se com isso, né? Então, 5% a realidade beneficiou a CONTAG e o Sindinap, porque era um volume muito alto e 5% disso dava um valor muito alto. Mas eu perguntaria ainda, porque meu tempo também está esgotando, por que as auditorias financeiras da CGU permitiram que a atual gestão do INSS não só deixasse de cobrar os custos operacionais das entidades, mas também realizasse repasses bilionários a associações com pendências fiscais, usando o dinheiro do contribuinte para subsidiar um esquema roubo e descumprimento do decreto 3.048 de 99. Ou seja, o INSS gastou mais de quase 6 milhões de custo, não repassou para as entidades, absorveu o custo. Tem conhecimento disso? Na verdade, parte do custo é absorvido pelo INSS, inclusive essa era uma das recomendações que nós tínhamos em relação aos empréstimos consignados e trouxemos para os descontos associativos também, que houvesse adequada mensuração dos custos pelo INSS para que esse custo também não estivesse na autarquia, na execução dessas transferências. Mas é importante que se diga que uma parcela dos recursos, ela também acabava sendo retida para cobrir esses custos. Como a CGU, em suas auditorias de conformidade, permitiu que os dois maiores e mais irregulares acordos de cooperação do INSS continuassem ativos, mesmo violando de forma tão clara a cláusula antinepotismo, que é a Lei 13.019 de 2014. Essa falha em recomendar o cancelamento imediato desses acordos ilegais não demonstra uma forma seletiva de fiscalizar, que se torna rigorosa com entidades pequenas e totalmente flexível com entidades dos amigos, aliados e parentes? Na verdade, essa auditoria ela foi ampla e pegou todos os acordos de cooperação técnica que estavam vigentes em março de 2024. Vigentes e com descontos, porque existiam acordos vigentes sem descontos, esses naquela oportunidade não foram vistos. E a auditoria abarcou a totalidade das entidades, inclusive os par abertos pela CGU estão abarcando também a quase totalidade dessas entidades. Concluir só, presidente, foi feito um acordo, eu gostaria de, acho que o CGU também participou desse acordo. E eu pergunto, o que a gente percebe, DPU, CGU, AGU, parece que defende o interesse das empresas e não dos aposentados e pensionistas. Porque, pergunto, no acordo celebrado para devolução dos recursos, há uma cláusula obrigando o aposentado a retirar qualquer ação judicial ou não entrar com novas ações. Porque nós temos no Código de Defesa do Consumidor que tem que devolver o dobro. Vossa Senhoria, a CGU assinou esse documento também concordando com isso? Não, a CGU não participou da discussão desse acordo. Só a AGU? Sim. Ok, presidente, eu pedi mais 6 minutos, mas acho que vou colaborar com os colegas. Mas, veja só, da mesma forma como aconteceu com a senadora Elisiane, eu permiti que ele fizesse a conclusão. Eu não vou interromper imediatamente após, até porque eu não quero prejudicar o material de nenhum deputado, nenhum senador que precisa prestar contas com seus eleitores do trabalho sério que todos nós estamos fazendo aqui. Quero passar a palavra agora ao deputado Alencar Santana, por 10 minutos. Presidente Duarte Júnior, colegas deputados, senadores, cumprimentar aqui a doutora Eliane Viegas, parabenizar na pessoa da senhora por todo o trabalho da equipe da Controladoria Geral da União, que sem dúvida alguma teve uma postura bem diferente, muito mais ativa e efetiva durante o governo do presidente Lula. Afinal de contas, essa investigação, essa apuração realizada pela Controladoria permitiu que os descontos foram suspensos, porque senão continuariam acontecendo e as pessoas sendo roubadas. Presidente, com licença, desculpa interromper, Alencar, eu não quero ser indelicada com você, mas a gente teve troca, é isso? Só porque é uma questão de ordem de lista. Só peço que paralise o tempo, gentileza. Desculpa, Alencar, eu não quis te interromper. Puder voltar, agradeço, presidente, não me incomoda não. Peço que paralise o tempo. Só respondendo a questão de ordem daqui, pela ordem da deputada Adriana, o deputado Alencar trocou a fala com o deputado Mário Então, existe Eringer. troca? Isso é uma prática
aqui. Olha, Não, é só para entender, eu só queria saber. uma prática, um acordo um acordo que nós temos aqui é que as decisões que eu vou tomar são as mesmas decisões tomadas pelo senador Carlos, que é o presidente da CPMI, eu estou como vice-presidente. Nem ele vai agir sem acordo comigo, nem eu vou agir sem acordo com ele. Então não há nenhum tipo de problemática de fazer a troca. O que não pode é acrescentar parlamentar que não foi inscrito. Então, já respondi a sua questão. Para continuar os trabalhos, retomem o tempo. Raciocínio todo. Deputado Alencar, que possa ser retomada a sua fala, peço que resete o tempo aí, por gentileza. Pode retomar por os 10 minutos, por gentileza. Obrigado, presidente. Então, parabenizar aqui todo o trabalho feito pela Controladoria. Só um momento, 10 minutos, por gentileza, ali, para retomar o tempo de 10 minutos. Pode começar, deputado. Procuradora, parabenizá-la por todo o trabalho da equipe, da Controladoria Geral da União, enfim, por todo o trabalho, afinal de contas, essa apuração que foi levada ao conhecimento da Polícia Federal e permitiu que os descontos, esse roubo, fosse suspenso e os aposentados e aposentadas que estavam sendo lesados deixassem de ser, inclusive com o ressarcimento que está sendo realizado pelo governo do presidente Lula. Porque se passaram 4 anos do governo anterior e a gente não viu nenhuma medida efetiva de controle, de suspensão ou de denúncia aos órgãos de controle e à própria Polícia Federal, o Ministério Público, em relação à roubalheira que lá existia, que lá começou, cresceu e que permitiu que entidades laranja entrassem, se conveniassem com o INSS e fizessem o que elas fizeram. Eu queria fazer uma pergunta. A senhora fez parte do GTI desde 2019, é isso? Isso. O grupo de trabalho intersetorial, que lá tinha representantes do INSS, Promotoria, Procuradoria da República, Controladoria da União, naquele período de 2019 a 2022, alertou o INSS sobre possíveis irregularidades, desvio da finalidade do desconto, ou seja, dos roubos que estavam acontecendo? Iniciado em 2019, com a recomendação do Ministério Público, foi a primeira sinalização. E depois, na sequência, 2020, 21, 22... Todos os anos? Os 4? Não, os 4 em 2019 e depois em 2020, 2021 e 2022 foram feitas muitas interações de forma... Interações com o INSS, cobranças, para construir uma instrução normativa que fizesse com que os descontos acontecessem de uma forma diversa. Mas por que queria o desconto ocorrer de uma forma diversa? Tinha algum problema? Não existia uma instrução normativa específica que regulamentasse os descontos. Então, a forma de fazer os descontos, como já foi ponderado no início pelo relator, era simplesmente o encaminhamento de um arquivo para implementação na folha de pagamentos. Então, a intenção é que isso tivesse mais controles por parte do INSS. Então, já tinha irregularidades acontecendo ali nos descontos, por isso que vocês estavam alertando. Existiam algumas sinalizações de que existiam problemas, mas não do tamanho que se identificou mais recentemente. Sim, mas se identificou porque eles se acumularam ao longo desse tempo, a partir de 2019, inclusive como o crescimento de entidades laranja que fizeram os convênios. Podemos assim dizer? Tivemos um crescimento de entidades e um crescimento de beneficiários. A senhora tomou conhecimento de uma comunicação do Procon São Paulo, numa reunião que teria participado o então ministro Sérgio Moro, no dia 30 de julho de 2019, o senhor Luciano Tim, que era o secretário nacional de consumidor, e o presidente do INSS, Renato Vieira, onde o Procon São Paulo lista um número de entidades como a Bansp, Rian Brasil, Asbap, Sudamérica, Clube de Serviço, Clube Seguros Brasil, Previsul, Ceasp, Centrap, Sabem e Anaps, que essas entidades estariam fazendo descontos e que as reclamações eram várias por parte dos aposentados que não tinham permitido, que estavam sendo lesados, roubados. Tomou conhecimento à época? Não. Tá, olha só, pessoal, aqui tem um documento, importante que todos tenham oportunidade de ver, do Procon São Paulo, onde noticia a participação do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, do presidente do INSS à época, Renato Vieira, e também do Luciano Tim, secretário nacional do consumidor, onde o Procon São Paulo aqui noticia as irregularidades e as entidades.
pedindo a suspensão desses convênios. E as medidas não foram tomadas pelo governo anterior. Isso demonstra a diferença de postura, de cuidado, de zelo por parte da aposentadoria que o aposentado recebe. O governo do presidente Lula, no primeiro momento, tomou conhecimento e a controladoria teve a capacidade e condições de fazer seu trabalho sem interferência e depois repassá-lo à Polícia Federal, que tem a competência de investigar o crime e pedir punições. Então tem uma diferença brutal de comportamento. Outra pergunta. A senhora, auditoria do Tribunal de Contas da União, que é um órgão independente, ministros nomeados por diferentes presidentes ao longo do tempo. Lula lá atrás, Dilma, Temer, ou seja, uma composição eclética. Ele fez auditoria a partir de que mês e ano? A senhora sabe? Eu não sei exatamente a partir de que mês, mas nós estávamos fazendo na CGU um trabalho envolvendo os empréstimos consignados e nesse momento nós tivemos uma interlocução com o TCU para fazer o trabalho. Acredito eu que tenha sido ao longo de 2023, mas não tenho certeza. Então esse trabalho, essa auditoria do Tribunal de Contas em 2023, se era auditoria, estava vendo o passado, correto? A auditoria não consegue ver o futuro, né? A gente consegue, a partir das análises feitas, identificar por que alguns desvios, alguns comportamentos acontecem. Então, importante ter claro a pessoa que está nos acompanhando, o Tribunal de Contas, não fique incomodado não, eu vou terminar meu tempo, por favor. O Tribunal de Contas fez uma auditoria iniciada em 2023, justamente porque tinha irregularidades, tinha desvios, tinha roubos. E onde ocorreram esses roubos? No período anterior, onde essas entidades entraram, se cadastraram, sem critério. Como pode uma entidade como a Ambec ter três filiados, e ser aceita para fazer um convênio e ampliar o número de beneficiados assim exponencial? O que isso demonstra? Que algo de irregular estava sendo feito. Ora, eu autorizo uma entidade de 3 filiados, quer dizer, ela não tinha representado, e ela entra no sistema. Isso foi feito justamente na gestão Bolsonaro. Então, esse tipo de conduta, é importante a todos que estão nos acompanhando aqui, a TV Câmara ou a TV Senado, ter conhecimento, foi por isso que cresceu de forma exponencial, não só o número de entidades, mas também o número de descontos. E elas cresceram, é verdade, no período a posteriori. Porque ali elas estavam percebendo que medidas de controle como biometria iriam ser exigidas. E aí elas aproveitaram ainda o modelo anterior sem controle, sem rigidez, e aí elas aumentaram o número de filiados irregulares, porque não eram filiados reais, vamos assim dizer, ninguém assinou, foram manipulados, houve fraude, e aí perpetraram esse número excessivo que infelizmente essas pessoas... abuso excessivo do valor arrecadado, diferentemente pelo volume de aposentados e beneficiados que tinham com ela. Mas queria fazer uma outra pergunta. A senhora, aí em algum momento, a Controladoria Geral da União percebeu se também na gestão do INSS, por exemplo, houve algum outro tipo de conduta irregular, por exemplo, a contratação da empresa Nexo de segurança, que começou na Superintendência em São Paulo, sob a gestão do Oliveira? Em relação às contratações efetuadas pela empresa Nexus, temos um relatório de auditoria que fala dessas contratações. Houve um processo de apuração no âmbito da Secretaria de Integridade Privada e houve uma punição à empresa. A senhora pode mandar esse relatório à CPI, por favor? Posso sim. E a senhora sabe dizer um pouco das irregularidades, quais foram, aqui para todo mundo ter conhecimento, inclusive quem nos acompanha? Não sei se eu vou recordar, mas tinha questões de sobrepreço e superfaturamento e acordo entre as empresas. Isso eu recordo. Sabe mais ou menos o volume de contrato de dinheiro? E se além de São Paulo houve outras superintendências? Sim, contratação em Minas Gerais, na Superintendência de Minas e na Superintendência de São Paulo. Essas questões estão em relatório. E começou em qual superintendência? Começou em São Paulo. Na época do quem era o superintendente? Não recordo. Tá ok. Sabe dizer o ano? Que são várias contratações. Uma delas eu tenho a impressão que é de 2019, mas eu não tenho certeza.
Tudo começa em 2019, o grande problema. Essa data, eu sei que o pessoal aqui deve ter medo quando vê falar 2019, 2020, 2021, 2022, assusta. Mas fique tranquilo que cada vez mais esses anos e as irregularidades ficarão mais claras para que as pessoas tomem conhecimento dessa roubalheira que permitiu que acontecesse no governo anterior. E se não fosse o presidente Lula, um governo que tem seriedade, compromisso com a verdade, compromisso com os aposentados, o roubo estaria continuando, as pessoas sendo lesadas e a gente não teria conhecimento dessa fraude revelada para todos os brasileiros e brasileiras. Presidente, peço... Para concluir. Peço, mas desse jeito não dá, né, presidente? Então, é importante as pessoas terem muito claro isso, porque é uma diferença brutal de comportamento. E a verdade virá cada vez mais e as pessoas vão saber que foi o governo Bolsonaro que permitiu que esse roubo começasse. Com a palavra, deputado Beto Pereira, por 10 minutos. Presidente, quero aqui cumprimentar Vossa Excelência, o nosso relator, Alfredo Gaspar, dizer que ontem nós demos um passo importante na Câmara dos Deputados, votando o PL 1546, que altera a Lei 8213, cujo relatório do deputado Danilo Fortes trouxe a proibição dos descontos associativos. Agora, cabe ressaltar que, e aqui a gente tem que fazer e destacar com ênfase o que falamos e como agimos, o destaque número 10 apresentado pelo PT, que trazia no seu bojo uma emenda para permitir a continuidade dos descontos. Logo que foi apresentado o destaque, foi retirado o destaque, porque talvez causava vergonha ou espanto. Mas nós precisamos registrar isso, e isso está registrado nos anais da casa. Agora, quero aqui também agradecer a denúncia do jornal Metrópolis, que posteriormente surgiu a investigação, o inquérito policial e o afastamento do ministro, do chefe do INSS, estancando toda a roubalheira. Agora é importante destacar que foi o jornal Metrópolis que tomou a iniciativa que hoje ecoa como se fosse uma iniciativa do próprio governo, e não foi o próprio governo que tomou essa iniciativa. Eliane, eu quero aqui, como os que me antecederam, elogiar o seu currículo. E não é, com certeza, só o seu currículo, mas nós temos nobres e excelentes técnicos na CGU. Quero também enaltecer o seu trabalho, um trabalho muito consistente, muito bem elaborado, que contou, com certeza, com uma equipe aguerrida e que se debruçou sobre o tema, e com muita propriedade e eficiência. Nós, antes aqui do debate, falávamos dos métodos que foram feitos para conquistar as estatísticas e que estão sendo validados agora com as ações do INSS. Agora, eu tenho uma crítica, vou fazer uma contestação a Vossa Excelência sobre a minha ótica do trabalho. O trabalho é incontestável e todos aqui foram nessa linha. Agora, a primeira crítica é quanto ao momento. A CGU, que é um órgão do governo federal, um órgão de controle interno, que tem na sua essência prevenir os erros do governo,
prevenir que as coisas aconteçam de forma errada e continuada, tomou conhecimento em 2019 através de uma ação do MPF do Paraná e só foi agir em 2023 com um relatório orientando. Claro, houve a reunião de 2020, houve a reunião de 21, houve a reunião de 22, mas com algo documentado só em 2023. Então a primeira crítica é quanto ao momento de agir. A CGU demorou muito para agir. E essa demora, a demora da CGU, a demora do governo federal, trouxe prejuízos significativos para os aposentados, para os pensionistas e para todos os brasileiros. Se eu tiver errado, você pode me contestar. Segundo, quanto às providências. E aí eu queria ler aqui quais são as atribuições da Controladoria Geral da União. De acordo com o decreto número 11.330 de 23, que rege a Controladoria. No parágrafo primeiro, inciso segundo, cabe à CGU realizar inspeções, apurar irregularidades, instaurar sindicâncias, investigações, processos administrativos disciplinares, bem como acompanhar e, quando necessário, avocar tais procedimentos em cursos em órgãos e entidades da administração pública federal para exames da sua irregularidade ou condição de seus atos, podendo promover a declaração de sua nulidade, propor a adoção de providências ou correções de falhas. No parágrafo 2º, diz: a Controladoria Geral da União encaminhará à Advocacia Geral da União os casos que configurarem improbidade administrativa e aqueles que recomendarem a indisponibilidade de bens, o ressarcimento ao erário e outras providências a cargo, assim, depois, a AGU. Agora, veja bem, a CGU preparou um relatório, um robusto relatório, encaminhou, viu que não deram relevância para aquele relatório e a CGU não acionou a AGU diante da inércia do INSS, diante das recomendações que foram dadas pela CGU. Essas duas críticas, para mim, são aquilo que me incomoda. Por que a CGU, diante de um trabalho tão bem feito, ficou apática, teve esse apagão, não agiu como tal, diante de robustas provas, de um robusto relatório e da inércia daqueles que teriam responsabilidade de agir, que eram o ministro da Previdência e o chefe do INSS. Só para ilustrar, Eliane, em 2004 eu fui eleito prefeito do município de Terenos. Em 2005, março, eu fui sorteado dentre os 5.500 municípios do país por uma auditoria aleatória da CGU. Eu recebi uma comitiva de técnicos de Brasília. Foi feita uma verdadeira devassa. O trabalho de vocês vai no cerne. E as providências foram tomadas, os encaminhamentos foram sérios, foram severos, encaminhamento ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual, vocês foram muito diligentes. Não foi desta forma que vocês atuaram neste caso. O trabalho foi muito bem feito, muito robusto, mas contesto o seu momento de agir e contesto as providências que foram tomadas pela CGU. Caso
minhas afirmações não estejam alicerçadas, eu gostaria que a senhora contestasse. Inicialmente, eu vou falar então do nosso processo de planejamento. Como eu já ponderei aqui algumas vezes, nós temos um planejamento de trabalhos. Quando vamos fazer um, deixamos de fazer outros, é fato. Houve o questionamento anteriormente da senadora Damares Alves. Sempre existem opções, ou eu vou fazer um ou eu vou fazer outro, e o momento em que conseguimos chegar nos descontos associativos foi no final de 2023 e efetivamente as denúncias que apareceram na imprensa auxiliaram e ajudaram a conduzir o processo. Foram importantes e vieram como um elemento para a auditoria. Especificamente em relação aos resultados e aos desdobramentos. Numa auditoria normal, nós não teríamos 3 relatórios, nós teríamos um relatório só, coeso, com todos os resultados amarrados num documento único. Agora nós temos os resultados amarrados em 3 documentos, mas nós entendemos que não era o que tínhamos para o momento. Nós precisávamos ter iniciativas céleres e interlocução com o INSS com base em informações, em dados, em números, em análises. A contestação que nós ouvíamos no INSS é que os aposentados ficariam sem suporte das entidades, perderiam seus planos de saúde, não conseguiriam comprar seus medicamentos com redução de valor, auxílio funeral e coisas do tipo. Então, nesse momento, nós estávamos agindo na auditoria para fazer o nosso papel de controle interno de melhoria da gestão, sim, mas não nos furtamos no dia 15 de abril de procurar a Polícia Federal para dar prosseguimento àquilo que nós, enquanto auditores, não temos competência para fazer, então, que é na série criminal. Os 5 anos foi o tempo, não foi um tempo... Deputado Beto, o seu tempo esgotou e após a sua fala, o tempo ficou totalmente para que ela pudesse fazer resposta. Então, já foi feito aqui a sua tréplica. Alguma coisa mais para acrescentar, senhora Eliane? Sim, que na metade de abril de 2024 nós procuramos a polícia, seguimos fazendo trabalho de auditoria como devemos fazer sempre, buscando a melhoria da gestão. A Polícia Federal, então, cuidando na seara criminal, e sim, houve comunicação ao Ministério Público Federal, também de forma reservada, pois existia uma ação civil pública no estado do Espírito Santo e o nosso relatório, então, subsidiou as ações que estavam sendo adotadas pelo Ministério Público Federal. Deputado delegado Fábio Costa. Só para... Parece que a CGU foi atropelada pelos fatos. E ela disse algo importante que é preciso consignar o relator. Deputado delegado Fábio Costa, por 10 minutos com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Quero inicialmente agradecer e parabenizar pelo trabalho a senhora Eliane. Fez um grande trabalho, enfim, na CGU para enfrentar esse grave problema. Eu vou fazer apenas 2 perguntas. Eu acho que os questionamentos foram quase que exauridos, que o eminente relator conseguiu fazer um trabalho para nos repassar todas as informações que a gente queria extrair do seu depoimento. Então, eu só queria saber, doutora, senhora Eliane, dizer um fato aqui, que em nota a revista Piauí, em junho de 2025, portanto, após a operação sem desconto, que ocorreu em abril de 25, o ex-ministro Carlos Lupe afirmou categoricamente que não foi comunicado acerca das auditorias realizadas tanto pela CGU, pelo TCU e pelo INSS. Então eu pergunto, senhora Eliane, no que diz respeito ao trabalho, às auditorias da CGU, houve uma falha grave em não comunicar ao ministro acerca do trabalho que foi realizado das auditorias da CGU, ou o ministro Carlos Lupe deliberadamente mentiu nessa entrevista? Eu não posso me manifestar a respeito se o ministro conhecia. Mas ele foi comunicado ou não? A Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Previdência Social foi comunicada. Então ele foi comunicado, a pasta dele foi comunicada? Sim. Então ele sabia. Só um outro questionamento. Após o alerta da CGU, em 3 de julho de 2024, o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, adotou... eu quero saber se
após esse primeiro alerta da CGU, em 3 de julho de 24, se o presidente do INSS, ou então o presidente Alessandro Stefanuto, adotou medidas efetivas para fazer cessar os descontos ilegais dos aposentados e pensionistas, ou ele ignorou o alerta, permitindo que os descontos indevidos continuassem até a operação sem desconto em abril de 24. Nessa data, dia 3 de julho, foi a data que nós encaminhamos a nota de auditoria, que é um documento, como eu ponderei, que ele tem por objetivo especificamente comunicar fatos graves que demandam providências. Nesse período e pós-recebimento da nota de auditoria, até o recebimento do relatório preliminar e posteriormente, nós não identificamos que tenham sido adotadas providências pelo INSS, tanto que em abril deste ano tivemos a operação. Ok, obrigado. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado delegado Fábio Costa. Com a palavra, senador Rogério Carvalho. Senhor presidente, é o próximo? senhor presidente, deputado Duarte Júnior, senhor relator, deputado Alfredo Gaspar, senhora Eliane Vargas, Mota, eu estou com a vista ruim, viu? Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a Controladoria Geral da União pelo trabalho que desenvolveu, impedindo que esse esquema, seja ele patrocinado por quem tenha patrocinado, de continuar ocorrendo. É importante dizer que só em 2023, já sob comando do Marcos Vinícius, controlador-geral, providências efetivas foram adotadas no sentido de dar um fim a esse crescimento absurdo, a esse processo de concessão ou de descontos sem autorização. Então, fica aqui, claro, à disposição de um órgão que é do governo federal, não é Ministério Público, para quem está ouvindo, não é Ministério Público, não é nenhum órgão que não tenha vinculação com a indicação do chefe do Executivo. Porque quem indicou o ministro da CGU foi o presidente atual. E foi neste governo, com esse presidente, que a investigação ganhou força. Ganhou esse contorno que a gente está vendo aqui. Ganhou o fim dos descontos dos aposentados. E vai ter uma consequência firme em relação a quem facilitou, de quem se beneficiou com esses descontos indevidos. Eu acho que isso é o ponto de partida. Se nós aqui queremos, de fato, fazer justiça, a gente tem que olhar para o momento em que isso foi tomado, no momento em que se tomou a providência definitiva, que chamou a Polícia Federal, que começou a investigação policial decorrente de uma auditoria consequente e que começou o indiciamento de pessoas que, inclusive, esta comissão já encaminhou para o ministro André Mendonça o pedido de prisão preventiva. Mas essas pessoas já tinham sido arroladas e identificadas com algum grau de responsabilidade nessa fraude que está sob investigação e que os acusados devem responder pelas suas responsabilidades no delito. Então eu quero aqui primeiro deixar isso muito claro, porque não interessa aos aposentados, nem aos brasileiros, ficar aqui procurando a responsabilidade deste ou daquele chefe de executivo, e ao que parece, a intenção em alguns momentos é esta, e não focar no fim de um esquema como este, que agora parece que vai ter fim. Espero que tenha fim. A outra questão importante é sobre os consignados. E espero que esta CPI, relator, digníssimo relator,
eu acho que foi muito importante no dia que esta comissão resolveu focar neste objeto que são os consignados. Porque essa questão não estava diretamente vinculada a essa investigação que a CGU fez, esse controle que a CGU fez sobre os descontos das associações. Mas esse é um problema que a gente precisa ir atrás. E não é para acusar o governo anterior do anterior, o outro governo e este governo. É para proteger os aposentados brasileiros. É para proteger aqueles que ganham muito pouco, que é fruto da sua dedicação ao longo de uma existência. E eu acho, senhor relator, senhor presidente, que este compromisso, ele é maior do que as nossas filiações partidárias. E eles têm que se consolidar aqui muito acima das nossas filiações partidárias. Porque quem está aqui tem que ter a responsabilidade de defender o interesse público. E quando um banco mete a mão no dinheiro do aposentado, levando em consideração o grau de desinformação, a pouca habilidade com tecnologia, a incapacidade de ler contrato, e mete a mão no dinheiro do aposentado, ou lhe passa um empréstimo além, com juros mais altos do que o mercado está praticando, isso, na minha opinião, é um crime hediondo, porque está metendo a mão e usando da má-fé absoluta sobre aqueles que passaram uma vida trabalhando. Portanto, eu acho que nós todos aqui temos um compromisso de entregar ao Brasil e aos brasileiros um relatório, senhor relator, que mostre as responsabilidades, doa a quem doer. Porque se a gente ficar aqui atirando para um lado para o outro, num fla-flu, sabe o que vai acontecer? Nem os brasileiros, nem o Brasil, nem o interesse público ganha. No momento em que a CGU entrou em campo, se fosse para proteger este ou aquele governo, o ministro não teria impedido, não teria deixado de divulgar. Isso não aconteceu. Isso foi adiante. Chegou a polícia, foi atrás. E o nosso papel é cumprir essa função na condição de parlamentares que aqui estamos. Portanto, doutora Eliane, é porque eu não estou conseguindo enxergar. Eu estou precisando usar óculos de longe, viu, Elisiane? Portanto, eu quero cumprimentar o esforço que a senhora está fazendo, junto com as advogadas aqui, as procuradoras da AGU e da própria CGU, talvez, aqui nesse momento. Eu sei que é muita tensão, é muito difícil, mas eu quero lhe cumprimentar e cumprimentar todo o trabalho da CGU, neste caso, cumprimentar o relator que tem feito um trabalho com muita precisão, e espero que esta comissão não fuja do seu objetivo maior, apontar responsabilidades de todos aqueles que cometeram delitos e que lesaram os aposentados brasileiros e que jogaram contra o interesse público, que é aquilo que a gente, como parlamentares, como pessoas que exercem cargo eletivo, tem a obrigação de fazer. Por isso, senhor presidente, eu não tenho nenhum questionamento a fazer, porque fui muito bem esclarecido. O relator permitiu que a gente tivesse clareza de como aconteceu. Começou em 2019 a ter mais casos, explodiu entre 22 e 23, tem uma explosão. A gente sabe que houve vazamento de dados do INSS, certo? Dados do INSS vazaram, muita gente passou a ter acesso a esses dados. A gente sabe que para fazer um esquema desse é preciso ter acesso a banco de dados, e a gente sabe que banco de dados foram vazados. Isso é importante que esta comissão, senhor relator, e eu vou fazer um requerimento nesse sentido, para a gente apurar o vazamento do banco de dados, que oportunizou essas associações que cometeram essas fraudes e a vinculação com esse banco de dados, porque só com informação e banco de dados se consegue fazer autorização em bloco, mentirosa, fraudulenta. Se eu não tenho acesso ao banco de dados do aposentado,
com detalhe, atualizado. Como é que eu vou fazer isso em bloco? 50, 60, 70 mil autorizações em bloco. Como fazer isso? Senão com uma fraude dentro da fraude. Então, nesse sentido, eu quero cumprimentar a todos e dizer que o nosso compromisso aqui é que a gente apresente a verdade para os brasileiros, desqualificando qualquer fla-flu, Vasco versus Flamengo, Corinthians versus Palmeiras, nesse que aqui o time é defender o Brasil e os brasileiros. Muito obrigado. Agradeço e parabenizo a fala do senador Rogério Carvalho e de imediato passo a palavra para o senador Rogério Marinho por 10 minutos. Senhor presidente, senhores senadores, obrigado. Quero começar saudando a nossa convidada, a senhora Eliane. Todos nós já estamos entre nós aqui, então quero saudar a nossa convidada, quero agradecer como servidora pública. Eu sei que é difícil estar aí. Quero agradecer como servidora pública o trabalho que a Vossa Senhoria está fazendo, a sua equipe, as advogadas que vieram junto com a senhora. Dizer que eu encaro a instituição que Vossa Excelência representa aqui como órgão do Estado e não de governo. E a senhora está aqui no momento de uma deflagração ou a conflagração, desculpa, política. A senhora vê que muitos aqui falam em relação a isso, aquele período muito mais em função, né, da questão de quem exerceu o mandato do que propriamente do Estado brasileiro. Então a CGU, na minha concepção, é um órgão do Estado, né, que vai servir ao Estado, independente de quem estiver exercendo a presidência da República. Como é a AGU, como deve ser o Judiciário brasileiro, né, a Receita Federal e outros órgãos correlatos. Eu queria que a senhora me dissesse, e eu queria que a senhora anotasse, não quero nem que a senhora me diga agora. A senhora me dissesse, eu ouvi o depoimento de Vossa Senhoria atentamente e as perguntas do relator. A senhora ingressa na AGU em final de 2004, 2005, não é isso? 2001. Neste período, a senhora falou que em 2017 foi criada uma instituição, uma estrutura que existia na AGU, tratando de previdência, que foi transformada em 2019, e hoje a senhora é diretora dessa instituição, dessa estrutura. Pelo que eu entendi, em 2017 tinha uma estrutura, a partir de 2017 é isso? Não, sempre tivemos o acompanhamento da área previdenciária, só que a mudança que ocorre... Difusa. Aí aconteceu em 2019 especificamente, é isso? Em 2019 passa-se a ter uma diretoria. Ok, tudo bem. Dito isso, o trabalho de Vossa Excelência se inicia em 22 de abril de 24, parece que essa é a linha do tempo, né? Quando houve várias reuniões anteriores, preparatórias, a senhora começa o seu trabalho em abril de 24. A gente tem ouvido aqui, eu vi uma afirmação que a senhora fez, claro que é muito documento, muita coisa, de que a IN 162, respondendo até o senador Isalci, ela, por pior que ela tenha sido, foi uma coisa importante, porque trabalhou no sentido de tentar normatizar alguma coisa. Então, só para ajudar o trabalho que Vossa Senhoria continua a fazer, né, dizer o seguinte, que em 2020 nós tivemos uma medida provisória, nós tivemos um decreto 14.410, e esse decreto é feito em função da validação da medida provisória 871. Nesse decreto, 3 itens importantes foram colocados. Primeiro, todos os descontos associativos passam, todos os novos benefícios previdenciários passam a ser bloqueados. Segundo, a diretoria de benefícios da Previdência passa a ter a responsabilidade de avaliar e de validar as propostas de novas consignados e descontos associativos. E eu quero que a senhora observe que antes não existia nenhuma regulamentação a respeito do tema, existia um vácuo. E a questão dos consignados começa em 2003 e a questão do desconto associativo em 1994, com o primeiro grande ACT entre a CONTAG e a Previdência. 2020 é o primeiro momento em que, após a 871 convertida, se tem uma regulamentação a respeito dessa situação. Depois tem 2 INs, que são anteriores a 162. Tem a IN... Tem a instrução normativa para os nossos amigos aqui. Tem a instrução normativa antes da 62, que a senhora falou, a 110, de 3 de dezembro de 2020, que foi convertida ou modernizada
pela 128, de 28 de março de 2022. Essa 128, ela fala especificamente no artigo 655 e os artigos subsequentes, vários condicionantes para que o desconto possa ser implementado dentro do sistema. Seja apresentado pelas associações, confederações e entidades de aposentados ou pensionistas, termo de filiação, associação e entidade, termo de autorização de desconto, mensalidade associativa e benefício previdenciário, devidamente assinado pelo beneficiário, documento de identificação civil, e tudo isso não ia direto para a DataPrev, tinha que ser validado pelo Departamento de Benefícios da Previdência. Essa IN que Vossa Senhoria citou e que o senador citou, revoga os artigos 654, 655, 656 e 657 da Instrução Normativa, ou seja, abre a porta em definitivo para desregulamentação e permite o que já estava sendo feito de maneira informal em 2023. Então não é à toa que nós assistimos uma explosão de descontos acima de 50 mil. Em 2018, doutora Eliana, sabe o que é que aconteceu? Teve um fato que precedeu, que é importante que a gente reflita. Em 2017, os sindicatos no Brasil tinham desconto obrigatório, o imposto sindical obrigatório. Em 2017, eles perderam com a reforma trabalhista. Por isso que houve uma corrida à Previdência. Em 2019, muda o governo, aí só tem um. E, coincidentemente, era a CONTAG. E de uma outra entidade que se reveza em 2020, 2021 e 2022, que são entidades que estão lá há 30 anos, né, e que, de alguma forma, conseguiram esses descontos em bloco. Né, depois a gente tem que avaliar se foi de forma correta. De 23, 24, tem 39 desbloqueios. 39, é um movimento bastante atípico. Né? Quando passa o ano de 22, são 39 desbloqueios de lotes acima de 50 mil. Tem uma afirmação que está sendo feita aqui como narrativa, e veja, eu concordo com o que o senador que me antecedeu falou. Isso aqui a gente tem que buscar o dinheiro. Para onde foi essa grana? O caminho do dinheiro. Quem se locupletou com este recurso? Que aqui a gente está tratando de forma, de como essa ação era tratada dentro da Previdência. Alguém fez alguma ação? Alguém tomou alguma medida? Alguém tinha alguma forma de regulamentação? Quem fragilizou esses instrumentos? Mas no final, quem se locupletou disso? Por isso que eu acho que é urgente se quebrar o sigilo bancário dessas instituições e dos seus dirigentes e, de forma subsequente, verificar o caminho dessa grana toda, que a senhora falou de 6 bilhões, só a contar que foi 3 bilhões e 200 milhões. E se nós levarmos em consideração que a amostragem feita pela CGU, que é idônea, que é um órgão de Estado, mostra que no cômputo dessas avaliações, 98% desse valor não foi dado causa por quem foi associado, a gente está falando aí de uma quantia bastante vultosa de recursos que foram subtraídos de pessoas hipossuficientes e vulneráveis. É um crime hediondo que tem que ser combatido. Eu quero dizer que a forma como foi feito em 2019 e 2020, eu queria que a senhora respondesse se tem alguma referência em 30 anos de desconto associativo do que aconteceu em 19 e 20. E vou dizer o que é. Em 2019, foi dito aqui por alguém, por um dos que me antecederam, que no dia 1º de agosto de 2019 houve uma reunião com o PROCON. Quero chamar a atenção dos senhores, com a presença do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, com o presidente do INSS na época, o doutor Renato, que é até um profissional de carreira, um profissional idôneo, e com outras pessoas, onde o PROCON de São Paulo faz um ofício reclamando que existiam entidades que faziam desconto devido. 1º de agosto. Dia 30 de julho, essas entidades tinham sido descredenciadas. Um dia antes, desculpe. Então, o nosso governo, naquela época, parece que se antecipou até a reclamação do PROCON. O PROCON manda um ofício para o governo dia 1º de agosto, mas no dia 30 de julho essas entidades já tinham sido descredenciadas. A mesma coisa aconteceu em 2020. Teve mais 4 entidades, doutora. A 7FRJ, o SINTAP, que é ligado à CUT, que é a Confederação Única dos Trabalhadores, a Unibap e a CGTB, e também a CONAFÉ, que foi descredenciada e depois fez um termo de ajuste de conduta mais adiante. Então foram mais 5 entidades descredenciadas em 2020. Então teve 4 em 2019 e teve 5 em 2020. São 9.
Aí a pergunta que eu faço a Vossa Senhoria é se você tem notícia, se houve em algum momento da história, algum período em que houve descredenciamento tão forte de entidades em função de provocações ou de descontos regulares, ao contrário do que aconteceu em 23, 24, parece que o pessoal estava dormindo. Alguém falou aqui que só tem início em 2019, eu vou ler aqui, ó, matéria de 2010, contribuição compulsória, aposentados são descontados sem saber, sindicatos faturam milhões, Globo de 2010, ó. Doutora Geralda Doca, 2010, eu não sei nem quem era o presidente da época, mas lá vai. INSS fará pente fino em convênios por suspeita de fraude, agora já em 2018. Então 2019 me parece um número cabalístico, tá? Porque descontos associativos existem desde 1994, descontos consignados existem desde 2003. Eu não me lembro de um governo que tenha começado a sua administração com a medida provisória 871 de combate às fraudes, com duas situações que deixaram polvorosa a República Sindical. A primeira, validação anual do cadastro, que a senhora provou pela CGU que o cadastro era extremamente frágil. Imagina o terror dessas entidades. Segunda, tirar o poder cartorário da CONTAG através dos sindicatos rurais, que até aquela oportunidade era quem permitia que o cidadão concluíra, que permitia que o beneficiário fosse ao INSS com a condição de fé pública que era dada ao sindicato. O sindicato é que dizia se ele, como aposentado, podia ou não se aposentar. Se ele estava com 15 anos de atividade rural, se tinha 55 anos no caso da mulher ou 60 de homem. Então, essas duas ações foram feitas na MP 871. Mas elogiar o trabalho de Vossa Senhoria novamente, muito importante. Obrigada. Senador Rogério Marinho, nós temos no relatório esse que foi fechado agora em agosto, uma análise exatamente das formalizações e das rescisões que ocorreram. Ao longo do período, existem novas entidades sendo credenciadas e entidades sendo descredenciadas. O trabalho da CGU ele chega num momento em que sim, muitas entidades estavam sendo credenciadas, porque se tinha uma fila muito grande de entidades ainda a serem credenciadas pelo INSS. E isso tinha alguma relação com essa IN 162 de 2024, que quando ela é editada, ela tem algum artigo, que eu não lembro qual é, que diz que ela tem efeito para aqueles protocolos de ACT apenas posteriores à vigência da IN. Então, se teve no início, até o início de 2024, uma corrida... Eu peço que a senhora leia de novo a IN, porque, na verdade, ela revolta dispositivos que faziam... Eu quero só destacar aqui que a gente precisa só cumprir o prazo de 10 minutos, senão a gente não vai conseguir concluir as oitivas. E eu já prorroguei por 2 vezes o seu tempo, inclusive troquei meu tempo com Vossa Excelência. Então, eu queria também a reciprocidade da compreensão. Para concluir, pode responder, querida senhora Eliane Viegas. Sim, mas quando temos na IN 162 essa questão de que ela só vale dali para frente, para aqueles ACTs que são, então, formalizados a partir dali, nós temos algumas entidades que não cumpriam os requisitos que a IN traz. Então, essas entidades, elas ficaram ainda nessa fila, e quero dizer com isso que sim, quando a gente tem uma medida em 2024, a gente, de alguma forma, impede que essas entidades entrem. Sim, existem toda uma mudança de normativo aqui ao longo do tempo, com movimentos de idas e vindas, inclusive com uma mudança na diretoria que é responsável pelos ACTs no INSS, por um curto período de tempo, que passou da DIRBEM para a DIRAT, e esse movimento, quando ele passa da DIRBEM para a DIRAT, a gente tem algumas formalizações também que tinham sido negadas na DIRBEM e foram depois concedidas na DIRAT, e vice-versa, alguns ACTs que foram negados na DIRAT e depois aprovados na DIRBEM. São movimentos que eles precisam ser, sim, avaliados e analisados, porque existe esse movimento que não é compreensível, que a competência ela passa de uma diretoria a outra num período de 8 meses, e alguns ACTs passam a ter condições de ser assinados nesse período. Com a palavra, senadora Soraya Tronic, por 10 minutos.
Senhor presidente, deputado Duarte Júnior, senhor relator, deputado Alfredo Gaspar, cumprimento todos os parlamentares em nome de vossas excelências. Saúdo senhora Eliane Viegas Mota e inclusive as advogadas da AGU, Patrícia Alves de Faria, Priscila Machado de Oliveira. Gostaria de saudar todos os brasileiros e brasileiras, especialmente os aposentados e pensionistas, em nome de duas turmas de aposentados, pensionistas, idosos, melhor idade, das quais eu sou madrinha lá no Mato Grosso do Sul. A uma Universidade da Maturidade, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, e também a turma da melhor idade da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Vai meu abraço, meu carinho, e é por eles que nós estamos aqui. Eu gostaria de iniciar, senhor presidente, externando o meu descontentamento com o andamento dessa CPI no tocante à seletividade na forma de tratamento dos depoentes. Nós estamos começando, é a 4ª oitiva, dá tempo de colocar um freio de arrumação nisso. E eu digo por quê. Os discursos iniciais da maioria dos colegas, de todos, foram de isenção e de imparcialidade. Mas hoje, na 4ª oitiva, tivemos 3 oitivas, a senhora é a terceira, de cunho institucional, com agentes, com servidores concursados e que têm estabilidade. Daí a importância da estabilidade, porque não se envolvem politicamente com absolutamente ninguém. É importante, eu sou a favor. Só que quem veio representando as instituições brasileiras foram os mais maltratados, especialmente as mulheres. Parlamentares que ignoram os limites da competência de cada órgão, extrapolam nas perguntas e exigem respostas aquém da competência de quem está aqui depondo. É um absurdo isso. Cada órgão tem o seu limite de competência. E isso faz com que os brasileiros, que é o que mais importa aqui nesse momento, fiquem confusos. Porque eles acham que todo mundo que senta aqui tinha obrigação disso, obrigação daquilo, obrigação da PF, obrigação do MP. Nós temos que saber separar, saber fazer a pergunta correta para que os trabalhos possam realmente andar. E, em contrapartida, o último depoente que aqui esteve, diga-se de passagem, com um comportamento bastante atípico, só faltou ser recebido com um tapete vermelho aqui, é verdade. Lamentável. Então eu destaco também, presidente, a necessidade e obrigatoriedade de tratamento digno para com advogadas e advogados, não só por conta da indisponibilidade constitucional da presença dessa nobre profissão, da qual eu pertenço e tenho muito orgulho, tanto privada quanto pública, que é o caso da AGU aqui, mas também, não só do direito dos advogados e advogadas, mas também do depoente de ser assistido. Nós tivemos problema hoje, para que advogadas da AGU entrassem aqui no recinto, e tivemos problema também na segunda passada, quando a AGU veio acompanhar o delegado Bruno. É inaceitável esse tipo de comportamento. É inaceitável. Eu defendo a OAB e entre nós, doutor relator foi promotor, mas entre juiz, entre advogado, entre promotor, não existe hierarquia. E não há também hierarquia aqui em relação a essa questão de porque está aqui no parlamento pode ser maltratado. Então fica a dica, porque da próxima vez nós vamos ter que tomar alguma atitude, porque não é possível, eu não aceito mais. Bom, Eliane, eu já estou absolutamente assim tranquila em relação às suas respostas, de acordo com os limites da sua competência, da sua atuação. Mas algo para mim ainda estou em dúvida. Gostaria de saber, dentro da CGU,
de quem é que parte a demanda para a auditoria, para o tema da auditoria? Quem é que manda no departamento? O chefe do departamento da auditoria, ele acorda, estou com vontade de fiscalizar fulano. Quem é que determina quais serão as próximas auditorias, ou as auditorias que devem estar em curso nesse período? Essa decisão é técnica, ela tem um longo processo de planejamento, inclusive não consigo garantir que foi nesta semana ou na anterior que nós começamos o planejamento para o próximo ano, porque nessa correria eu não consegui atentar para o período, mas é uma decisão técnica. Então temos um longo processo normatizado de planejamento. Em que existe autonomia desse departamento? Ela é técnica, discutimos os técnicos, não só na diretoria, mas conversamos com as nossas unidades regionais para identificar o que temos a fazer e o que é prioritário e fazemos uma proposta. E onde entram os ministros nessa história? Eles sabem do andamento das auditorias? O que ele faz? Ministro Wagner Rosário, ministro Vinícius de Carvalho. Onde é que eles entram dentro do trabalho da auditoria da CGU? Eles conhecem os trabalhos que são propostos. Eles participam, tomam conhecimento? Eles tomam conhecimento do planejamento da auditoria. E aí eles podem concordar ou não, eles podem também trazer uma demanda e questionar se seria possível, porque quando um caso está em voga, quando tem-se notícias de que um esquema de fraude está acontecendo, pode o ministro levar até o departamento de auditoria? Sim. Ele pode dar opinião, então? Sim, nós temos um processo de auditoria, que é um planejamento, e temos um plano. Esse plano, damos conhecimento ao ministro, ele é decidido dentro da Secretaria Federal de Controle Interno. Mas esse plano, ele não é engessado. Então, ao longo do ano, qualquer demanda que venha a surgir, nós fazemos uma análise da criticidade, da pertinência dele passar na frente dos outros que já estavam programados. Concordo. E também tinham uma relevância para estarem no plano de auditoria. Ok. Então, assim, os ministros, porque senão não haveria necessidade de nomear ministros, certo? Eles têm alguma relevância, não é possível, dentro do órgão. Então, eu pergunto, durante os 4 anos do governo passado, como se comportou o Wagner Rosário em relação a este tema? Como eu ponderei, o planejamento ele vem da área de auditoria. Sim, mas ele chegou algum dia a trocar uma ideia com vocês, a trazer uma opinião acerca disso? Ele ouviu dizer que há algo de estranho acontecendo ou nunca vocês trataram desse assunto? Não recordo de ter tratado esse assunto especificamente com o ministro Wagner. E com o Vinícius de Carvalho? Com o ministro, depois que começamos a fazer o trabalho, ele foi incluído no plano de auditoria e a partir dos resultados do trabalho. Uhum. Então, ele também não tem o poder de parar uma investigação ou uma auditoria de vocês, certo? Não. Tem o poder? Então, nessa autonomia, ele poderia muito bem. Como aconteceu tempos atrás, eu queria saber, eu não encontrei nenhum policial federal ainda aqui. A minha pergunta seria que quando foi que a Polícia Federal iniciou as investigações? Porque quando foi deflagrada a operação, é óbvio que a investigação começou no mínimo 1 ano antes, concordam? Porque é algo de monta. É muito grande essa fraude. Então, nós imaginamos que tenha começado 1 ano atrás e com sigilo. Não vai dar tempo de eu falar tudo o que eu gostaria de fazer perguntas sobre a Conafer. A Conafer tem um crescimento vertiginoso, uma coisa espantosa. E lembrar que a CGU é um órgão de controle interno do governo federal focado em assegurar a boa gestão dos recursos públicos e a transparência. A CGU presta assistência ao presidente da República. A CGU presta assistência ao presidente da República nos assuntos relacionados ao controle interno, o que coloca como uma instância que trabalha dentro da estrutura do Poder Executivo.
ela executa atividades de auditoria pública, correição e prevenção, a mando da Presidência da República. Então, isso precisa ser destacado. Pois é, mas ele vai me dar mais um minutinho aí, porque teve gente que levou 6, 8. Presidente, eu só gostaria... Eu simplesmente vou ter que cortar o microfone de todo mundo, porque isso aqui não é um colégio. Aqui, infelizmente, Vossa Excelência é testemunha. O senador Rogério Marinho, ele prolongou o tempo dele por mais 1 minuto e meio. Da mesma forma, eu vou dar mais 30 segundos para que ela conclua. Não adianta gritar. Quem tem razão não precisa gritar. Peço que a senhora se recomponha. Com a palavra, mais 30 segundos, senadora Soraya. Não, que regra que é essa? 10 minutos acaba para todo mundo. Mais 30 segundos, por gentileza. Para concluir. Posso falar? Pode falar. Posso concluir? É apenas para destacar este gráfico aqui, que mostra o crescimento vertiginoso das criadas durante o governo Bolsonaro e as anteriores. Em alaranjado está do governo Bolsonaro. Então isso aqui é um fato. E eu estou ao lado dos brasileiros. Apenas isso. Agradeço a senadora Soraya Tronic e passo a palavra agora ao deputado Orlando Silva, que fez a troca com o deputado Paulo Pimenta. Presidente, por 10 minutos. Pela ordem, só um questionamento, desculpa, senhor presidente, o procedimento para a troca, eu quero saber se titular troca com titular troca com suplente, eu só quero a regra que foi estipulado e se há um procedimento formal de troca ou simplesmente o deputado não está e alguém se autotroca. O deputado Paulo Pimenta deixou um requerimento autorizando troca e a questão do titular, obrigada. Pronto, respondendo à questão de ordem, na verdade é pela ordem dos trabalhos, o procedimento de troca é o mesmo que Vossa Excelência e o Partido Novo usou na reunião passada. A grande problemática é que a gente precisa aplicar aqui um ditado do direito romano, que é o venire contra facto próprio. Vir contra o próprio direito. Infelizmente, quando lhe beneficia, lhe executa. Quando lhe prejudica, aí alega ilegalidade. Já foram feitas diversas trocas, inclusive eu dei o meu próprio tempo ao senador Rogério Marinho. Então aqui eu ajo com imparcialidade e seriedade. Então por 10 minutos respondi. Por 10 minutos, deputado Orlando Silva. Senhor presidente, deputado Duarte Júnior, cumprimento, em nome dele, cumprimento os demais parlamentares que participam desse encontro, o senhor relator, a senhora Eliane Viegas Mota, a cumprimento, e as advogadas que a acompanham. O depoimento da senhora Eliane Viegas Mota foi um depoimento, na minha percepção, esclarecedor. Mas o depoimento dela não tem a mesma potência dos 3 relatórios produzidos pela Controladoria Geral da União. Os relatórios produzidos pela AGU agregam informações que serão essenciais para o desenvolvimento da investigação, presidente Duarte Júnior. Nós observamos durante toda a fala do relator, inquirindo a depoente, a persistência com que ele se dirigiu a apenas uma entidade. Ele falou durante 1 hora apenas sobre uma entidade, a CONTAG. O que demonstra um viés evidente, muito diferente da imparcialidade proclamada pelo próprio relator, quando aqui, entre nós, assumiu essa responsabilidade. Mas eu não tenho a menor dúvida que o processo de investigação dessa CPI, a leitura cuidadosa e não seletiva dos relatórios técnicos produzidos pela CGU, a investigação policial que está em curso pela Polícia Federal, tudo isso vai produzir um resultado que deixará evidente a seletividade na condução dos trabalhos até aqui. A senadora Soraya acabou de fazer uma manifestação que ela é inequívoca, quando fez referência
a entidade chamada Conafer. Uma entidade que em 2019 tinha 718 filiados. Repito, 718 filiados. Teve um crescimento exponencial, chegando a 443 mil filiados em apenas 3 anos. Isso aqui é um início claro de uma fraude estruturada, articulada, construída por uma quadrilha. Quadrilha montada para assaltar aposentados, pensionistas. Uma segunda entidade, a AMBEC, que já foi fartamente denunciada no início dos trabalhos dessa CPI, tem números mais incríveis. Porque a AMBEC saiu de 3 filiados, 3 filiados, com arrecadação anual de R$ 135. R$ 135 pulou para 16 milhões no ano seguinte. Uma segunda demonstração de que a AMBEC, a Conafer, são boas referências para o aprofundamento das investigações por parte dessa CPI. Por quê? Porque tiveram o seu crescimento tanto dos descontos quanto da inclusão de beneficiários num patamar exponencial. Para dialogar com o gentil deputado Luiz Lima, que está tentando me explicar quais as razões dessa expansão, eu tenho uma outra hipótese, deputado Luiz Lima. A minha hipótese, sabe qual é? É que o Oliveira, aquele que chefiava o órgão que inicialmente credenciava a CT e foi ministro da Previdência de Bolsonaro, é o patrocinador da formação dessas organizações criminosas. A Conafer está aqui, saiu do chão. Esse é o gráfico da Conafer. Esse é o gráfico. Saiu do chão. E olha a expansão que alcançou. Esse é o gráfico. Peço que reponha meu tempo, presidente, por favor. Deputado, eu estou querendo deixar o trabalho transcorrer. Infelizmente, eu vou ter que recompor por mais 30 segundos o tempo do deputado Orlando, mas Vossa Excelência, a todo instante, eu estou ouvindo o que Vossa Excelência está falando. A todo instante, Vossa Excelência vai ter o seu tempo, nos seus 10 minutos. Vossa Excelência terá 10 minutos para repetir essa informação, mas ninguém aqui precisa desse lembrete. A todo instante, Vossa Excelência repete essa informação como um cuco, não precisa disso. Então, eu peço a Vossa Excelência, por gentileza, que permita que o parlamentar, o deputado Orlando, possa recompor o seu tempo. Passo agora a palavra para o deputado Marcel Van Hatten, por 10 minutos. Bom, senhor presidente, eu quero saudar aqui Vossa Excelência, também o relator, deputado Alfredo Gaspar, que já fez importantes e percussientes perguntas, e saudar também a testemunha aqui, senhora Eliane Viegas Mota, não apenas pela presença, pela contribuição que está dando à SCPI, mas também pelo trabalho que desempenhou dentro da CGU e que trabalha e que continua desempenhando. E quero começar por aí porque o trabalho foi muito bem feito. Nós temos dados, nós temos uma série de provas do crime bárbaro, hediondo que foi cometido contra aposentados. O que nos interessa aqui, doutor Eliane, é chegar aos maiores beneficiários, porque nós sabemos que muitos dos que se beneficiaram nas instâncias inferiores já estão, inclusive, graças ao trabalho nossa CPI, prisão preventiva solicitada ao Ministério, ao Supremo Tribunal Federal. Mas nós queremos chegar também no âmbito político. Como é que houve esse apagão? E, de certa forma, teve um apagão institucional, sim. O deputado Alfredo Gaspar lamentou com razão que muitas instituições, vendo que este crime e outros ocorrem há anos, não agiram a tempo. Mas também como ocorreu esta suposta omissão ou conivência, cumplicidade, até beneficiamento de pessoas em altos escalões dos governos da nossa República. Então, quero começar aqui apresentando esse gráfico que está no seu trabalho, está no trabalho da CGU,
com a evolução do quantitativo de solicitações de exclusão de descontos de mensalidades associativas. Aqui não interessa a narrativa, ter oposição e situação é normal, mas eu quero lembrar que o primeiro dado que a senhora disse foi de abril de 2024 e confere aqui com o número apresentado, foram 945 solicitações de exclusão de descontos de mensalidades associativas de pessoas que não reconheciam aqueles descontos que eram feitos, certo? 945. Quem era o presidente da República naquele ano em que 945 pessoas solicitaram exclusão de descontos de mensalidades associativas que não reconheciam, doutora Eliane? Isso, janeiro de 2022, isso? Não, abril de 2022. A senhora mesmo trouxe o número. Quem era o presidente da República? Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Aí a senhora trouxe outro número de abril de 2024. 19.500... Perdão, abril de 2023. 19.562 pessoas solicitaram exclusão de descontos. Bate exatamente com os números aqui. Eu pergunto à senhora, quem era o presidente da República em abril de 2023? Quem era o presidente da República em abril de 2023? Lula. 945 no Bolsonaro, 19.562 do governo Lula. Depois a senhora falou de novo em abril de 2024. E o número aqui é exatamente o mesmo que a senhora mostrou. 192 mil pessoas disseram que não reconheciam os descontos associativos. A senhora respondeu o relator com esse número, o relator confirmou. Está tudo aqui no relatório. Quem era o presidente da República em abril de 2024, doutora Eliane? Presidente Lula. 945, menos de 1.000 na época do presidente Bolsonaro, e não estou dizendo que está certo não, está errado. Qualquer pessoa que não reconhece e está lá o desconto feito, está sendo prejudicada e lesada, não importa quem é o presidente da República. Agora, o estouro apresentado pelo trabalho da CGU demonstra que no governo Lula saltou de 945 pessoas, enquanto 300 reconheciam. Então, para cada uma que reconhecia, 3 não reconheciam. Saltou para 19 mil pessoas, perdão, abril você falou, a senhora falou, né? É 19 mil pessoas em 2023 que não reconheciam, face a 2.400 pessoas que reconheciam. Isso quer dizer que para cada 8 pessoas que não reconheciam, uma reconhecia, ou seja, saltou a proporção de 1 para 3 para 1 para 8. E depois, em abril de 2024, uma explosão total, descontrole, roubalheira. A senhora disse que era o presidente? Lula. 192.519 beneficiários do INSS diziam não reconhecer os descontos, enquanto 6.568 diziam reconhecer. Aliás, relator, eu acho interessante esse dado, porque 6.500 diziam reconhecer, mas lembra que em 2019 eram 300. Eu não tenho dúvida que muitos acabam reconhecendo. Aqui é até uma sugestão minha de investigação. Acabam reconhecendo para se livrar da situação. Tá, talvez até eu lá autorizei, mas tira isso da minha folha. Mas olha a diferença, 192 mil contra 6.500. Isso dá uma diferença de 30 vezes. Eu fiz o cálculo de cabeça rápido aqui, espero não ter errado, mas para cada um que reconhecia, 30 não reconheciam. E esse trabalho foi graças à CGU, graças a outros órgãos que agiram, também ao advogado que esteve aqui conosco na semana passada. E eu queria voltar à pergunta de quando iniciou esse trabalho da CGU, doutora Eliane? Qual foi a data em que vocês começaram esse trabalho? O trabalho específico dos descontos associados. Desse relatório aqui, exatamente, dos descontos associados. Nós iniciamos o planejamento do trabalho no início de 2024, janeiro de 2024. Início de 2024. Em algum momento a senhora disse que a CGU só comunicou o INSS, ou comunicou o INSS, teve todo o trabalho, fez o relatório, apresentou, etc. Comunicou o INSS em julho de 2024, certo? Os resultados do trabalho, sim, mas as interlocuções que vêm sendo feitas ao longo do caminho, elas vão sinalizando os problemas. A gente comunica, por exemplo, encaminhamos ofício ao diretor de benefícios, indicando que as entidades não nos disponibilizavam documentos, pedindo apoio para que eles solicitassem às entidades.
solicitamos fichas de filiação, tanto à entidade quanto autorização de desconto e documentos de identificação dos beneficiários, que é a documentação hábil para autorizar os descontos. Não recebemos, comunicamos o diretor de benefícios também. Então, assim, quando se traz o relatório lá em julho, na verdade, no início de julho, se traz a nota de auditoria, que já reflete em grande medida o que vem no relatório depois. Ao longo de todo o percurso, nós temos várias interlocuções. E aí eu queria deixar aqui muito claro uma reunião que teve no dia 8 de maio do GTI Previdência. Foi uma reunião específica para tratar de descontos associativos, por tudo que vínhamos relatando a respeito, inclusive a reunião anterior do GTI, foi onde eu trouxe os resultados que nós já tínhamos, em que 100% dos aposentados entrevistados de diferentes entidades estavam reportando que não tinham descontos implementados. Pois bem. Então, assim, por mais que o relatório traga um resultado preliminar, como relatório no final de julho, as interlocuções vinham sendo feitas ao longo do trabalho com muita contundência. A senhora pode dizer que o ministro Vinícius Carvalho teve conhecimento desse relatório em julho de 2024? Não consigo afirmar. Eu não conversei com ele a respeito desse relatório, eu não consigo afirmar. A senhora não afirmar. sabe, mas é um relatório assinado pela CGU, ou seja, sai de dentro do órgão que é de responsabilidade do ministro Vinícius Carvalho. Mas essa é a praxe, os documentos de auditoria e de fiscalização são concluídos na área técnica, encaminhados pela área técnica. Mas é público. Depois, em julho de 2024, quando houve essa comunicação ao INSS, tornou público esse relatório. O relatório estava no INSS e no Ministério da Previdência. Quem era o seu coordenador ou seu superior imediato à época? O secretário federal de controle interno. Como se chama? Ronald. Ronald? Balbi. Ronald? Balbi. Balbi. E ele soube desse relatório? Ele soube do envio do relatório, ele foi comunicado, ele participou da reunião de busca conjunta. E quem está acima dele? Ele responde ao ministro. O ministro está acima dele, responde ao ministro. Então, senhor relator, como se chama mais uma vez o seu superior? Ronald? Balbi. Balbi. Senhor relator, o coordenador soube. A pergunta é se levou ao ministro. Eu pergunto, sabe por que se levou ao ministro? Porque houve depois uma reunião de ministros em agosto de 2024. A senhora tem conhecimento disso? Não. E outra em dezembro de 2024. A senhora tem conhecimento? Não. Mas o ministro certamente teve conhecimento, porque ele não se é convidado, como ele precisa participar, e eu imagino que tenha participado. Eu me pergunto, senhor presidente e senhor relator, se chegou ao conhecimento do ministro por meio do seu superior esta informação para que ele compartilhasse com os demais ministros e o próprio presidente da República a roubalheira que estava acontecendo no INSS. Porque a gente precisa chegar lá, relator. Porque se o superior dela soube, ela fez tudo certinho. A servidora agiu corretamente. Informou o superior, aliás, num grupo de coordenação interno do CGU. Esse superior informou o ministro. O ministro levou nas reuniões ministeriais de agosto e de dezembro, ou ele prevaricou? Ou o seu subordinado imediato? Essa pergunta vai ficar no ar, mas nós precisamos saber por que o governo Lula demorou desde 2024, quando o presidente do INSS já tinha as informações, para tomar uma atitude depois da operação da Polícia Federal em 2025. E a senhora trouxe outra informação relevante que também nos foi apresentada pela defensora pública Patrícia Bettin, do grupo de trabalho. E eu perguntei à doutora Bettin se ela havia questionado a finalização daquele grupo de trabalho, que depois do escândalo, na minha opinião, deveria justamente ter se debruçado mais e não continuar suas atividades. A senhora sabe por que foi encerrado aquele grupo de trabalho? Eu tenho a documentação, eu posso pegar aqui. Nós recebemos uma comunicação formal que o grupo estava sendo encerrado, e eu vou pegar, mas existe uma resolução, me parece, pelo que foi escrito no ofício do Ministério Público Federal, de dezembro de 2024, que não mais constituiria grupos de trabalho com outras instituições, e nós então recebemos a comunicação de que o grupo de trabalho tinha sido encerrado. Quem era o coordenador do grupo de trabalho? Só com a tolerância, Vossa Excelência, 30 segundos. Quem era o coordenador do grupo de trabalho? A procuradora Zélia Perdonan. Senhor presidente, senhor relator, eu gostaria de solicitar também a procuradora, é isso? Procuradora Zélia Perdonan. Eu acho muito importante que ela também venha a essa comissão, até para explicar o que esse grupo de trabalho fez
E por que motivo? Justo depois de eclodir todo o escândalo, decidiu-se por encerrar os seus trabalhos, porque era um momento justamente de continuar e fazer com que se chegasse até o fim, porque hoje quem está fazendo pelo grupo e pelo Brasil é essa CPI para investigar e punir os responsáveis do roubo dos aposentados. Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, doutora Eliane, muito obrigado pelos esclarecimentos. Só um complemento, senhora Eliane, a senhora entende que houve por parte de alguma autoridade, seja do INSS, seja de algum ministério, que prevaricou, segundo a sua avaliação técnica, com base em ofícios, notificações, cientificações? Eu não tenho como fazer essa avaliação. Obrigado. Quero só registrar que foi dado um prazo além para o deputado Marcel Van Hatten, e essas prorrogações, como é que eu tenho avaliado caso a caso? O nosso objetivo aqui não é ver quem fala mais.